comentei algumas coisas com vocês na aula passada, vamos dar uma reforçada. Então, pessoal, primeiro de tudo, aqui, as aulas online continuarão pelo menos esse ano, né? Esse ano é uma das poucas certezas que nós temos, é que vai continuar online. E, porque o governo ele atualizou, então não mudou nada. Então, o decreto continua sendo o mesmo que nós estávamos, então nós vamos continuando sobre a mesma, vamos por lei, assim, né? Sobre o mesmo decreto, então a gente vai continuar do mesmo jeito, tá? Outra coisa, pessoal, é a questão de o livro tá acabando. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão, né? Revisão do que nós tivemos aí. Depois nós vamos fazer a nossa avaliação, né? E aí, às vezes, quando eu termino um livro, eu gosto de falar para os alunos assim, o que você deve saber? Por que você deve saber? Porque é o que foi passado para você no decorrer deste livro inteiro, né? Bastante aula. Hoje, você deve saber, ao menos, o funcionamento de cada peça. Ah, professor, mas eu não sei as configurações ainda. Aí tudo bem, tranquilo, tá? Não saber as configurações é coisa normal. Até porque tem muita, por exemplo, tem só de processador, deve ter uns 50, 60. Então, como é que você vai saber todos eles, né? Hoje para vender, né? Então, não dá. Mas, saber o que é um processador, para que ele serve, né? Tudo isso a gente tem que vocês já têm que saber já, né? Então, a gente termina o módulo. Vamos supor, se você não sabe para que serve uma memória RAM, tem que ver o porquê que isso está acontecendo. Tá? Para que serve uma memória RAM? Eu não sei ainda. Tá? Não, então tem que me procurar que alguma coisa errada tem. Tá bom? Outra coisa, eu falei para vocês da questão do reforço. Por favor, quem não entendeu a questão do reforço ainda, está tendo muita dúvida. Pessoal, eu mandei o vídeo no grupo de vocês. O vídeo explica certinho tudo sobre o reforço. Como tem que fazer, o que tem que preencher, como você vai poder marcar, tá? Que não é só chegar aqui e aparecer aqui, tá? Tem que agendar um horário, tá bom? Então, isso tudo, né? Eu já passei para vocês, mas eu entendo que às vezes passa, né? Passa desapercebido, tá? Então, esse primeiro livro de hardware, ele fala bem das configurações das peças, né? Eu sei que é uma dificuldade muito grande quando nós temos aí, quando nós vamos falar de peças sem poder tocá-las, né? O que aconteceu com vocês durante esse período, né? É um módulo que ele tem muita coisa prática e vocês, infelizmente, não tiveram acesso a isso. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro é deixar vocês tranquilos, né, que nada será esquecido, vocês vão ter, quando nós retornarmos à vida ao normal, nós vamos ter essas aulas práticas, tá? Podem ficar tranquilos, vocês não vão perder nada, tá? Eu respondo isso 700 vezes, mas ainda assim algumas pessoas têm dúvida, é normal, tá? Que tenhamos dúvida, o ideal é que pergunte realmente, falar, professor, pô, mas esse conteúdo aqui, né? Eu vou ficar vendo só online? Não, a gente voltar, eu tenho a planilha de vocês aí, eu sei o que eu tenho que passar para vocês pós nós voltarmos, né? Quando a vida voltar ao normal, tá bom? Bom, outra coisa é a questão de repetições, né? Às vezes a gente acaba falando mais de uma vez sobre determinado assunto ou sobre um determinado tema específico. Pessoal, se quando nós estamos na sala já há uma dificuldade, imagina online. É bem difícil mensurar o que vocês aprenderam do que vocês não aprenderam. Tá? Então, eu tenho certa dificuldade. Então, assim, de saber isso aí, por isso que muitas vezes eu vou e eu acabo fazendo com que vocês tenham
né, um conteúdo, repito esse conteúdo. Para que a gente possa ter ali o aproveitamento melhor, tá? Então, é mais por isso. Tá bom? Bom, galera, então hoje, nosso objetivo, não coloquei ali, coloquei 7. Nosso objetivo hoje é a gente falar instalar o Windows 10, né? Então, Windows 10, nessa última versão do Windows, da última versão do Microsoft Windows, né? Ele está aí desde 2015, né? Faz bastante tempo que ele está aí, tá? Ele é o único que você consegue baixar ainda no site. Então, o único que você ainda consegue baixar no site da Microsoft, sem precisar ter um número de série, porque o 7 você ainda baixa, o 8 você ainda baixa, mas se você for baixar direto do site da Microsoft, ele vai te pedir um número de série. Então, se você não tiver, ele não vai deixar. Ou Windows 10 você pode baixar direto sem ter número de série algum, tá? A gente não tem essa precisão, tá? Esse conteúdo não está no livro, tá, Luciano? Você me perguntou qual a página do livro, a aula de hoje, ela não está lá no livro, mas é referente à 7ª aula. Bom, continuando aí, então, né? Vamos ver se ele terminou de baixar aqui. Terminou. Concluiu. Antes da gente concluir, eu vou mostrar para vocês como é. Eu já baixei a ISO do Windows 10. Está aqui nos documentos, ó. Documentos. Aqui, ó. Acabei de baixar ela. Mas como eu baixei? Primeiro, como é que eu faço para baixar o Windows 10? Vou abrir o Google aqui. Windows 10, vocês podem baixar direto do site da Microsoft, tá? Não precisa baixar por torrent, não precisa baixar por outros serviços. Então, você vai vir aqui, ó, Windows 10 Download, tá? O primeiro link que vai aparecer para você já é aqui, ó, imagem do Windows 10. Aí, ele não baixa a ISO mais direto. Antigamente, nós clicávamos na opção aqui, ele já baixava a ISO. Então, hoje ele não clica mais. Se você estiver usando uma distribuição do Windows, ele vai verificar essa distribuição que você está usando e vai perguntar se você quer atualizar, tá? Ou então você vai descer aqui, ó, tem a ferramenta. Você vai baixar essa ferramenta aqui, ó, tá? É um Media Creator, tá? Vai baixar ele, aí você vai instalá-lo. E aí você vai ter a opção para baixar a ISO, tá? O servidor da Microsoft é bem rápido, é bem legal e bem tranquilo de baixar. Vamos lá, deixa ele. Primeiro ele está carregando algumas instâncias. Se ele terminar de carregar aí. Bom, aí aqui é o contrato de licença, a gente tem que aceitar, né? Ele vai começar a buscar alguns preparativos. Vamos lá. Fazendo alguns preparativos. Aí aqui, ó, ele pergunta, o que você deseja fazer? Tem que tomar bastante cuidado. Quando vocês pegarem algo que seja passo a passo, tomem bastante cuidado, tá, gente? Porque a gente vai clicando sem olhar e aí acaba que faz alguma coisa errada. Então, aqui, ó, você quer o quê? Atualizar o computador? Criar mídia de instalação?
É isso que eu quero. Vou criar uma mídia de instalação. Vou em avançar. Aí, ó, o que que acontece? Essa ferramenta, ela vai te indicar uma versão conforme você está usando. Conforme, ah, conforme as configurações que você está usando. Como o meu tem uma configuração para um sistema 64 bits, ele já colocou aqui, ó, Windows 10, português do Brasil, 64 bits. Se eu quiser mudar, eu posso clicar aqui. Às vezes não é para instalar nesse computador. Eu posso clicar aqui, ó, e alterar para 32 bits, por exemplo, ou para ambas, se você vai usar em várias máquinas. Aqui outro idioma, se eu quiser também, tá? Aí eu clico em avançar. E aí, ó, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente quer já colocar dentro de um pendrive ou criar um ISO, que é para criar o pendrive bootável depois. Eu vou clicar em criar ISO, clique em avançar, ele já vai perguntar onde eu vou salvar, é só eu clicar em salvar, ele começa a carregar. Eu não vou fazer isso porque eu já salvei, né? Já fiz aqui. Bom, vamos abrir o VirtualBox e vamos ver o passo a passo aí para a instalação do DES. Vou carregar a instalação, carregar a ISO lá. Bom, então, vocês vão notar, a aula passada a gente viu o 7, vocês vão notar que é bem similar, tá? É bem similar mesmo a instalação, é bem parecida, tá bom? Vou ele em tela cheia aqui para vocês. Bom, primeira pergunta que ele vai te fazer é, você vê que a tela é bem parecida, né? Que é o seu idioma, formato da teoria e o teclado. O que a gente já falou na aula passada? Que a gente só vai mudar aqui, ó, da BNT para BNT2, tá? Por que é o ABNT2? Porque os teclados mais modernos, eles têm uma tecla que chama Alt-GR, e para habilitar essa tecla, você necessita de estar com essa opção ABNT2. O 10, ele tem uma particularidade. Ele vai te perguntar agora, ele vai te perguntar quando reiniciar o computador, quando ele iniciar lá, e depois ele acaba te perguntando de novo quando você inicia o seu sistema. Tá? E aí depois, quando o sistema inicia, ele verifica, e se ele vê que está errado, ele muda sozinho. Sempre que pergunta, então. Bom, depois vem aquela tela que a gente já conhece, tem duas opções, uma para instalar agora e a outra para reparar. Reparar, nós vamos ver lá no livro 6 como é que funciona. Pois ele é quando está dando algum erro de instalação. Quando começa a dar um erro de instalação, a gente usa a opção reparar, tá? Então vamos clicar na opção instalar agora. Vai começar a carregar, né? Bom, aí aqui é o seguinte, quando você compra o Windows, ele vem com uma key, é uma chave. Essa chave são 25 números, então você pode colocá-los aqui, ó. Ou então, como no nosso caso aqui, nós não temos, nós queremos usá-lo para teste, você pode simplesmente clicar aqui, ó, não tem a chave do produto, né? Bom, aí você vai escolher a versão que você quer instalar, você pode ver, são x64, né? 64 bits, tá? Escolher a versão, clique em avançar. A gente
aceita os termos, tá? Se não aceitar, ele não vai passar, né? Clique em avançar. E aí, mais uma vez, é o que eu falei a aula passada para vocês. Sempre vai ser personalizado. Por quê? Porque mesmo se você tiver a opção de atualização, não é recomendável, porque ele vai ficar lento, vai ficar um sistema ruim de ser usado, tá? Então, utilizem sempre a opção de personalizado, tá? Personalizado, vai aparecer o seu HD, o espaço disponível nele. Você pode clicar aqui. Na aula passada eu cliquei em novo, criei as partições. Hoje eu vou mostrar para vocês um jeito diferente. Você pode aqui, ó, só clicar em avançar. Você clicou em avançar, ele já vai criar a partição para você, formatar e começar a instalar. Tá bom? Bom, agora vai demorar um tempo, vai ficar reiniciando. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, o que nós já vimos do sistema? A gente já conversou. O sistema ele pode ser 32 bits ou 64 bits. Um sistema em 32 bits, ele é 2 elevado a 32. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só suporta 3,2 GB de memória RAM. Tá? O que mais isso quer dizer? Quer dizer também, tá, que quem manda nisso é o processador, que a gente já falou também, né? O processador que manda, né? E ele que faz as configurações, tá? Ou ele pode ser 64 bits, tá? E aí, quando ele é 64 bits, você vai poder colocar uma quantidade de memória absurda, né? Bem maior. E também, mais uma vez, quem manda, quem distingue qual sistema você pode pôr é o seu processador. É um processador que ele verifica se você pode pôr um sistema 64 bits ou não. Bom? Continuando, outra coisa que nós falamos também foi sobre o setup ou a BIOS, né? Na verdade, a BIOS é a peça, o CMOS ou setup, né? Ele vai ser o software. Nós conversamos também. A BIOS é um firmware, né? Então, o software e o hardware caminham juntos. E aí, com base nisso, né, a gente vai fazer as configurações da placa. Existem vários tipos, né? Como, por exemplo, eu falei para vocês, a BIOS do notebook, ela é muito pouco personalizável. A gente consegue fazer muito poucas alterações. E tem algumas BIOS que tem mais liberdade para poder fazer alterações. Isso tem lado bom e lado ruim. É bom de você poder fazer poucas alterações, é que você não vai fazer arte, né? Às vezes você deixa o usuário com muito poder, né? Ele vai e faz alguma caquinha, né? Ao passo que, se você tem uma BIOS com menos opções, né? Você vai ali ter uma quantidade de configurações mais complexas de ser feita, e aí as pessoas acabam não fazendo modificações ou não conseguindo fazer modificações que possa fazer algum tipo de causar algum tipo de dano ao computador, tá? Então, vamos para a nossa primeira parada. Duas perguntas são iguais da aula passada. O que eu quero de vocês? Quero saber se mudou alguma coisa na conceituação de vocês com base no que vocês fizeram a aula passada. Vamos lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Bom, continuando aí, então. Essas questões a gente respondeu aí a aula passada, né? Tá? Mais saber o que tinha mudado na resposta, se havia mudado alguma coisa nas respostas de vocês, né? Bom, continuando aí, outra coisa que nós falamos bastante também foi sobre o sistema de arquivos, né? Arquivos é aquilo que vai fazer com que haja uma configuração melhor do método como os arquivos vão ser lidos. Então, ele pode ser... Vou pegar aqui. Então, ele pode ser FAT, tá? Na verdade, vamos pôr FAT 32. É o mais antigo, então ele lia partições até 20 GB e fazia transferências de arquivo no máximo até 2 GB. Então, ele lia os HDs até 20 GB e fazia transferência no máximo de até 2 GB, tá? O NTFS, ele não tem uma limitação do tamanho da partição, nem da quantidade de transferência. Então, o que quer dizer primeiro FAT? É File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos. O NTFS quer dizer New Technology File System. Então, isso que quer dizer cada um deles, tá? Então, hoje não dá mais para formatar algo em FAT, né? O Windows nem deixa, até porque, né, você teria que dividir o HD em muitas pequenas partes. A última vez que isso ocorreu foi porque foi quando no Windows XP ainda. A partir do 7 já não tinha mais como, tá? No decorrer do curso, vocês vão aprender que a gente ali tem uns outros tipos de partição, né? Esses outros tipos de partição, por exemplo, né? Nós vamos utilizar eles quando vai utilizar partições proprietárias, tá? Existem partições que são, por exemplo, da Sony, da Samsung, e essas partições, né, ela tem um meio próprio, tá? E aí, para que as empresas, por exemplo, a Sony, cria um tipo de sistema de arquivos? Ela cria para dificultar a nossa vida, na verdade, tá? Ela cria mais para que a gente tenha ali uma dificuldade na hora de formatar, para ser sincero. Porque o sistema é o mesmo, a taxa de transferência é a mesma, tá? Então, não teria o porquê mudar, tá bom? Bom, continuando aí, a MBR nós vimos a aula passada. O que é a MBR? MBR, Master Boot Record, tá? Ela é a partição inicial. Desculpa. Ela é a trilha inicial. Então, essa trilha inicial, ela não pode ter nada gravado nela, tá? Então, é um tipo de partição que não há como haver uma gravação dentro dela. Bom, e aí a MBR ela também evoluiu. A evolução da MBR é o GPT, tá? Então, o MBR ele evoluiu também e ele virou o GPT. O Luciano perguntou se será que tem um projeto de andamento de substituição do Windows 10. Eu falei isso para uma turma hoje de manhã, né? O Windows 10, pessoal, ele tem vários ali, né? Ele já tem várias atualizações e esse ano ela teve, especialmente, ele teve duas atualizações grandes, coisas que
a gente não via há bastante tempo, tá? Então, tivemos aí duas atualizações gigantes, tá? E aí essas atualizações, né, elas permitiram, a Microsoft nunca tinha feito duas atualizações tão grandes num intervalo de tempo tão curto, tá? Então, elas até nos permitem dizer que, que a gente, com base ali, eu acho que não vai mudar num tempo tão curto assim. Então, eu acho que um tempo tão curto, eu acho que não vai vir um outro, não. Tá? Vamos ver aqui. Você anda falando das atualizações. O problema do Windows é isso, é incompatibilidade com chipset, né? Tem muito chipset ali que dá pau. Quando dá problemas, a gente fica a ver navios, né? Começa a dar tela azul, e aí é esse tipo de coisa. Atualização é algo bem complicado, tá? Pensar em atualização. Bom? Bom, galera, vamos para a nossa segunda paradinha. Vai lá rapidinho que a gente já vai configurar aí o nosso, se já dá para configurar o Windows 10.
Bom, pessoal, vamos lá? Já deu tempo aí, né? Bom, vamos lá então. Então, bom, uma das coisas que eu já falei para vocês também, para vocês tomarem bastante cuidado, é a hora que reinicia. Então, reiniciou o computador, ele vai reiniciar algumas, às vezes 2 ou 3 vezes, dependendo do computador, tá bom? E o que que você tem que tomar bastante cuidado? Para que nesse intervalo de reiniciar o computador, você não apareça ali para você pressionar uma tecla para iniciar e você a pressione. Por quê? Porque se você pressionar, pessoal, essa tecla para iniciar, pode ser que ele entre em looping, tá? E ele entrando em looping, você nunca vai terminar a instalação. Bom, ele vai ficar sempre com a instalação rodando aí, tá? Bom, então, primeiro de tudo, ele vai te perguntar a sua região, né? Vou deixar como Brasil, evidente. Clique em sim. A não ser que vocês estejam em outro lugar, né? Vai continuar. Vocês vão notar outra coisa também. Cada escolha, ele demora um pouco. Eu vou tentar iniciar aqui, mas tem um porém da questão da internet. Ele vai ver que eu já estou conectado, ele vai me dar um trabalhinho. Não vou conseguir, por exemplo, criar uma conta local, tá? Bom, escolheremos a opção aqui, a BNT2. Falei para vocês, a gente já havia escolhido. Ele pergunta de novo. Você quer outro teclado? Não. Qual que é a importância para outro teclado? Vamos supor, por exemplo, se você tiver com um notebook, né? Às vezes você pode pôr, algumas vezes você pode pôr um teclado USB, né? E aí esse teclado USB ter alguma, ou então, aí já é o que acontece bastante, não é nem a questão do USB, né? É a questão de quando você usa uma máquina que o teclado não é português Brasil, é um teclado que vem importado, né? Acontece bastante. Aí ele não tem cedilha, não tem acentos. Aí tem algumas pessoas que, por não conseguir utilizar dessa maneira, acaba é, é, acaba colocando o USB. Né? Então, geralmente, a gente vai e, e, e não necessita de fazer isso, tá? Ele está fazendo algumas configurações. Liga não, gente, ele demora um pouco mesmo, tá? Dependendo da máquina, demora ainda mais. E às vezes, dependendo da internet também, ele demora um pouco mais. Por isso que é bom quando ele não enxerga a internet, ele vai mais rápido, tá? Tem algumas vezes que ele já baixa as atualizações. Aí é mais complicado ainda, tá? Vamos ver se ele vai. Vamos lá, tá carregando ainda, né? Vamos lá ver se
Vamos lá, tá carregando ainda. Demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Bom, aí agora ele começa com as perguntinhas, né? Então ele vai te perguntar se você quer configurar esse computador como um computador de uma empresa ou um computador pessoal, né? Então, você pode escolher aí a sua configuração e aí vou configurar para uso pessoal. No próximo. Bom, aí, aqui ele deu, ó. Ainda bem. Ele não reconheceu a internet. Olha aqui, pessoal. Primeira coisa que ele vai te mostrar aqui, ó, é se você quer ter uma conta Microsoft, tá? Então você colocaria seu e-mail Microsoft aqui, ou a opção de criar uma conta, tá? E aí você colocaria em Next, tá? Para avançar. Bom, ou então você criaria aqui uma conta offline, né? A conta offline você não vai precisar pôr uma conta Microsoft. O que pode acontecer? Isso aí já aconteceu comigo algumas vezes, tá? É normal. O que pode acontecer com vocês? É ele reconhecer sua internet e não deixar que você crie uma conta offline. Isso pode acontecer, tá? Caso isso aconteça, a única opção que você vai ter aí é ou tentar reiniciá-lo, né? Tentar reiniciar o seu equipamento. Ah, ou tentar reiniciar, né? Ou então tentar tirar o cabo para ver se ele te habilita a opção de você criar a conta local. Ou então você criar uma conta Microsoft mesmo. Aí você tem só você ter um e-mail do Hotmail. Bom, aqui ele vai te perguntar se você quer usar o serviço do Azure e os serviços em nuvens da Microsoft. A gente não quer, né? Experiência limitada. Vamos. Aqui, foi. Ele faz de tudo para você adquirir as contas, utilizar uma conta Microsoft, tá? É lógico que para a Microsoft é melhor que você vincule um e-mail seu ali, né? Até porque depois de 30 dias você não comprar a licença, né? Você teria alguns problemas. Bom, aí você vai criar o nome do usuário, você pode pôr o nome que você quiser, né? Lembrando, aqui, ó, toda hora ele te dá a opção, se você quiser criar uma conta online, você clica em avançar. Depois ele te pergunta a senha, tá? Você pode utilizar a senha também. Aí é com você, né? Vocês vão fazer um trabalho para mim daqui a pouco e vocês vão ver que lá no Linux isso é proibido. Isso é proibido não. Não tem como você criar uma conta 100%. Vai carregando mais algumas coisas.
Bom, aí aqui, pessoal, agora ele começa a perguntar se você quer utilizar alguns serviços da Microsoft. É o seguinte, galera, todos eu digo não. Todos eles. Então, ó, não usar o reconhecimento de fala, tá? não, não permitir a localização, não localizar no dispositivo, não, só os opcionais. Por quê? Porque quanto mais você habilita essas coisas aqui, né, mais ele vai utilizar a memória, tá? Também não os meus dados, não. Professor, eu não dou não em tudo nisso aí. Tem É, algum problema? sem problema algum. Isso aí, você nada você vai. É tudo. Algumas coisas são coisas de segurança, mas que também, no final das contas, cara, não vai te ajudar em nada. É, o Tá? negócio de localização, essas coisas, Eu né? também, eu também não, eu não habilito nada disso aqui. Certo, mas mesmo assim, outra coisa, deixa eu te perguntar, aproveitando que você está. Depois que acaba a instalação, aparece aquele monte de coisa na instalação, instalado que a gente não quer. Tem como evitar aquilo lá? Não, algumas coisas não. Depois, no próximo livro, eu vou explicar isso aí para vocês. O Tá, Windows é ruim, não, é triste por causa disso, né? tá Bom, certo. aí, se você quiser usar a Cortana, eu também agora não. A Cortana é um exemplo. A Cortana a gente desabilita ela, igual eu estou desabilitando aqui, e depois do nada ela aparece. Cortana é o mecanismo de voz, tá? O lixo do. Isso sim. Nossa, é horrível. Pensa num negócio nada a ver, é isso aí. E assim, ele só vai gastar a memória. É mentira, Cortana não ajuda em nada. Ele continua. Uma das coisas que eu também acho ruim do Windows é essa constante busca por atualização. Por exemplo, ele sempre fica ali buscando as atualizações, né? Então é uma coisa que não é compreensível. Lá tá terminando aí. Viu como ele demora? Ele fica caçando as atualizações. Vai carregando, tentando ficar já online. Ó, Rafael perguntou, se instalar offline vai mais rápido? Pior que não. Essa última versão, não. Tá? Por quê? Porque aqui ele está caçando e algumas vezes ele já vai atualizando. Quando você instala ele offline, ele vai ficar caçando, aí ele vê que você não tem internet, aí ele vai indo por etapas. Essa nova, esse aqui eu baixei hoje, ele já está com atualização nova.
Então, depois que teve aquela atualização de maio, se eu não estou enganado, ele ficou assim para instalar. Só que não adianta nada, né? Se você não fizer essa atualização, você vai... Tipo assim, se você não fizer agora, você vai ter que fazer manualmente depois, demora mais ainda, tá? Também, outra coisa também demora um pouco mais, que está no VirtualBox, tá, gente? Também por isso, tá? Olha lá, demorando. Essa demora aí é quando ele percebe que a gente está online. Dá um ódio. Quase pronto. Isso aí você já desistiu da vida. Pronto, agora acabou. Bom, então, depois nós vamos aprender mais algumas coisas, né? Com referência à instalação. Aí, ó, ele já viu que eu tenho rede, tá? Mas basicamente o Windows instalado é isso. O que você tem que fazer acima agora aqui? Deixar ele mais atualizado possível, tá? Então, a intenção é deixar ele atualizado. Igual eu falei, um dos problemas de demora também é o fato de estar rodando no virtual, tá? Então, é bem isso também. Bom, e aí, ó, se você vier aqui, vamos ver se ele não vai... Do Explorer aqui é mais fácil. Vai, demora? Pessoal, é só porque está no virtual, tá carregando bastante coisa. O Windows 10 no virtual tá carregando muita memória RAM, por isso que demora um pouco mais, tá? Bom, vamos ver aqui. A única coisa que a gente vai aprender depois é como fazer sumir esse aqui, ó. Você instala, você tem o direito de usar por 30 dias, tá? Passados 30 dias, você tem que ativar, tá? Ah lá. Peraí que abriu errado. Ai. Aqui não tá abrindo o que eu quero, né? Agora daqui só ativar, né? Então, depois tem a ativação do Windows. Aí para você ativar, tem duas opções, tá, gente? Ou a gente pode, quem tem o número de série é só pôr o número de serial. Quem não tiver, né, tem os ativadores aí que vocês vão aprender a usar também, tá? Pessoal, agora eu vou passar um negócio para vocês. Só. O que eu quero de vocês agora? Esse é meio grande, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre software livre. Software livre, tá? Nós vamos ter no próximo livro, vai ter bastante aula sobre ele. Só que eu quero entender hoje quais conhecimentos vocês têm sobre software livre, tá bom? Então, primeiro, você vai ler sobre ele, escrever o que você entendeu, ler sobre distribuições, escrever o que você entendeu, e escolher uma e descrever as suas características, tá bom? Pessoal, eu sei que esse vai demandar bastante tempo, então eu já vou fechando a reunião aqui.
tá? E se alguém tiver alguma dúvida para tirar, é só ir me chamando. Beleza, pessoal? Professor, precisa ser sistema operacional ou pode ser software, qualquer software? Não, sistema operacional tem que ser o Linux. Não, Sim, mas digo assim, você falou sobre software livre, né? Isso, mas baseado no Linux. Ah, baseado no Linux. Isso. Não pode ser o Windows, não, né? Não. Windows é proprietário. Né? Livre, no caso. Windows é software proprietário, ele não é livre. Tá certo. Tá bom? Falou. Beleza, galera? Então, ó, boa noite pra vocês aí. Qualquer coisa é só me chamar. Vai lá, galera, pode fazer.